Senhor, juventude de Cristo! Fique ligado, está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos e estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, querida diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. Lembrando que estamos estudando sobre Pentateuco, a aliança de Deus com uma nação sacerdotal. E a lição de número 13, a última lição do trimestre, traz o título Os Conselhos de Deus para o Povo. E a pergunta, que a gente quer fazer para o nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello, que se encontra em Brasília. Seja muito bem-vindo, querido pastor. Por que o livro de Deuteronômio é considerado segundo a lei? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Estamos aqui na 13ª lição e vamos estudar sobre os conselhos de Deus para o povo. E essa primeira pergunta é interessante. Por que Deuteronômio é chamado de segunda lei? Deus deu outra lei para o povo? Não. A própria expressão Deuteronômio, Deutero segundo, nomos lei, segunda lei. Mas, na realidade, o que está aqui em evidência é que justamente nesse livro acontece a repetição das leis. Moisés já tinha sido advertido por Deus que ele não entraria na terra prometida. Então, Moisés, como um líder que pensava no povo e que esse povo pudesse viver de forma responsável diante de Deus, Moisés passa a repetir a lei, a ler novamente essa lei para o povo. Não somente ler, mas também pontuando alguns momentos da trajetória em que Deus interveio na vida do povo. Moisés vai pontuar com o povo sobre a fidelidade de Deus, sobre a caminhada, que eles não ficaram doentes, que as suas vestes não ficaram rotas, que a sandália dos pés não se envelheceram. Ou seja, Moisés primeiro mostra a soberania e a provisão de Deus, os milagres de Deus. Depois Moisés vai pontuar as diversas leis, vai falar sobre as bênçãos, sobre as maldições, sobre a maneira que o povo deveria se portar. Então, quando fala de segunda lei, está justamente falando dessa repetição, porque o que percebemos é o cuidado de Moisés em saber que o povo iria entrar na terra prometida, mas que eles não deveriam jamais esquecer dos mandamentos do Senhor. Queridos, isso aqui é uma grande lição para nós, tanto como líderes, como ovelhas. Primeiro, independente do lugar que estivermos, não podemos esquecer da lei do Senhor. Deus usa Moisés até mesmo para falar que no momento que eles fossem pedir um rei a Deus, fala sobre os deveres que um rei deveria ter, obedecer. E um deles é jamais abandonar o livro da lei. Independente do lugar que eu e você estiver, não podemos abandonar o livro da lei. Não podemos abandonar a palavra de Deus. A palavra nos trouxe até aqui. E com certeza ela continuará nos dando graça até nós chegarmos no céu. Moisés tinha isso em mente. O povo precisava estar vacinado contra o pecado, contra a idolatria e contra qualquer coisa que viesse atrapalhar a conquista da terra prometida. Então, quando se fala de segunda lei, é justamente isso, instruções de Moisés para o povo, que daí para diante iria conquistar a terra prometida. Muito bem. Agora, pastor, o que Deus espera do seu povo em relação ao Pacto do Sinai? Esta pergunta é bastante interessante, porque quando Deus faz um pacto com o povo, obviamente Deus tem um alvo a acertar com isso. E quando falamos sobre o Pacto do Sinai, através do Decálogo, através de tudo aquilo que Moisés representa para o povo e direciona o povo a fazer, o que Deus espera do povo? Primeiramente, obediência. Deus sempre quis que o povo entendesse que a obediência é o maior princípio que uma pessoa deve ter.
obedecer aos mandamentos do Senhor, obedecer às diretrizes de Deus. Segundo, que o povo fosse fiel ao Deus verdadeiro. Durante a trajetória do povo, percebemos que em alguns momentos eles se desviaram e Deus, na sua onisciência, já sabia que algumas dessas coisas seriam inevitáveis. Então Deus espera que o seu povo fosse fiel a Ele. Tanto é que nesse livro de Deuteronômio vai falar, olha, todas as vezes que vocês esquecerem de Deus, todas as vezes que vocês não forem fiel a Deus, praga vai chegar na sua tenda, a terra vai sofrer, a terra não vai dar fruto. Então Deus espera obediência, Deus espera fidelidade. O que mais Deus esperava do povo? A gratidão. Queridos, a gratidão, ela abre portas inimagináveis. Nós precisamos ser gratos, principalmente a Deus. Grato pelo quê? Grato pela vida, grato pela dádiva, grato pelas colheitas. E o povo de Israel chegou a um ponto que eles estavam sentindo falta do que eles tinham no Egito. Eles não estavam nem lembrando que era escravo, mas estavam sentindo falta das comidas que tinha no Egito. Agora eles estavam livres, mas estavam insatisfeitos com a provisão divina. Queridos, que nós venhamos ser gratos na nossa existência todos os dias. Às vezes a vida não é a que nós gostaríamos, mas é a vida de Deus para nós. Então vamos viver como salmista. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos dele. Uma outra coisa que Deus queria do povo, exclusividade. Isso fica bem claro, não terá outros deuses além de mim. Queridos, como é bom a gente ser exclusivo, né? E Deus exige exclusividade. O que é isso? Olha, eu quero ser seu único Deus, eu quero ser seu único refúgio, eu quero ser seu único Senhor. E é por isso que nós precisamos trabalhar isso todos os dias da nossa vida. Que Deus, queridos, venha a ser a nossa maior exclusividade. E quem tem Deus não precisa de mais nada. Como diz o salmista, o Senhor é meu pastor e isso me basta. Então Deus requer do seu povo obediência, fidelidade. Deus requer do seu povo exclusividade. Então vamos desenvolver essas práticas na nossa vida, porque com certeza nós seremos bem-aventurados, felizes e prósperos. Deus te abençoe. E lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, com textos, curiosidades e subsídios que abrilhantarão os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos recebendo aqui com muita alegria, muito prazer nos nossos estudos, a representante da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E já vou perguntar para ela o que o PIL traz para a gente nessa semana. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Estamos em mais um Conectados na Lição. E que prazer nós temos tido em estarmos debruçando em cima da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que muito nós temos aprendido e que possamos levar este conhecimento e aplicar sobre os nossos dias. O PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema a Palavra da Verdade. A Bíblia vai declarar: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. Precisamos estar pautados na verdade, falar a verdade, viver a verdade e principalmente se relacionar com a verdade. Que possamos a cada dia buscar mais de Deus e termos conhecimento de quem Ele é e sobre a sua palavra, que é a verdade, rejeitando todo o banquete do adversário, toda a mentira que ele coloca diante de nós. Que possamos nos aprofundar diante da palavra de Deus e conhecermos muito sobre o Senhor, que é a verdade que nos liberta. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, acesse o nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br. Eu tenho certeza que muito vai te abençoar. E pastor César, a juventude quer saber, pastor, o que fica estabelecido em Deuteronômio 28. A paz do Senhor, diaconisa Laiane, e esse texto de
Deuteronômio 28 é um texto muito lindo mesmo. Porém, esse texto ele vai trabalhar de dois ângulos. O ângulo daquele que obedece aos mandamentos de Deus e também aquele que desobedece, ou seja, que não obedece aos mandamentos de Deus. Duas coisas Deus determina para o povo: a bênção e a maldição. Obviamente que todos nós escolheríamos a bênção. Porém, as nossas atitudes podem atrair a maldição. E o que Deus deixa registrado aqui é justamente isso, que através da fidelidade do povo, a fidelidade ao pacto, a bênção seria uma realidade na vida do povo. A bênção da exaltação, a bênção da prosperidade, a bênção das conquistas, tudo através da obediência aos mandamentos de Deus. Porém, por outro lado, vemos também a questão da maldição, que ninguém quer, porém, como eu disse aqui, as nossas atitudes atraem as maldições. E o texto é bastante claro. No dia que vocês me deixarem, no dia que vocês não obedecerem essas palavras, as pragas virão sobre vocês. As vossas colheitas terão pulgões. Vocês serão cercados pelos vossos inimigos. Maldições. E tem um texto lá que Deus ainda vai falar assim: olha, hoje eu coloco diante de ti a vida e a morte. Esses dois caminhos, queridos, esses paradoxos nos acompanham até hoje, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cabe a nós termos sabedoria de escolher o que nós queremos para a nossa vida. E que as nossas atitudes estejam em conexão com aquilo que estabelecemos para a nossa vida. Deus, Ele quer nos abençoar com todas as sortes de bênção. Não podemos cair no mal que a nação mais tarde caiu, de achar que só porque tinha a Arca da Aliança, eles teriam vitória, eles seriam prósperos e mesmo assim vivendo uma vida de pecado. Deus não coaduna com o pecado. Deus não coaduna com o erro. Se eu e você quisermos ser prósperos, se eu e você quisermos ter uma vida em abundância na presença de Deus, é necessário obedecer os seus mandamentos. E se por algum momento, talvez você esteja vivendo um momento adverso, onde as coisas não estão dando certo para você, um dia você foi bênção, hoje você está vivendo um momento difícil, quem sabe está na hora de você realinhar sua posição com Deus. Quem sabe está na hora de você fazer um autoexame e ver onde você errou. Porque nunca é tarde demais para pensarmos, para voltarmos, para arrepender. As mãos de Deus sempre estarão estendidas para abençoar o seu povo. Mas para isso eu preciso acreditar que Ele me é suficiente. Deus te abençoe e uma ótima semana na presença do Senhor. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza o livro Subsídio do Trimestre, Pentateuco, Origem, Promessa e Aliança, escrito pelo pastor Sérgio Costa. E você pode adquirir o seu exemplar ligando para um desses contatos que está aparecendo aqui na sua tela. Vamos ficando por aqui, mas semana que vem iniciaremos mais um novo trimestre com o tema Batalha Espiritual, uma guerra a ser vencida diariamente. E você é o nosso convidado. Até semana que vem para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!